Sim, infelizmente a desigualdade é uma excelente categoria para pensar a sociedade brasileira. Nós esboçamos pouca reação com respeito à PEC do teto. Era como se fosse inacreditável, né? Que um movimento daquele tipo pudesse ter lugar. A reforma da Previdência é uma reforma que claramente gera ganhadores e perdedores. As chances dos indivíduos elas estão fortemente ligadas a dois elementos: qualificação e intermediação. Políticas de qualificação, políticas de intermediação. Não dá para ter políticas sociais e redistribuição sem debater política. Eu sou Nádia Araújo Guimarães, sou professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora do CNPq há muitos anos, associada ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Bom, eu sou a Renata Bichir, eu sou professora no curso de Gestão de Políticas Públicas da USP Leste, na EASH-USP, e sou pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Sim, infelizmente a desigualdade é uma excelente categoria para pensar a sociedade brasileira, A gente tem desigualdades persistentes e múltiplas. A gente tem desigualdades de acesso à política pública, desigualdade de renda, Então a desigualdade é um bom descritor da sociedade brasileira, mas a gente precisa entender esses padrões de desigualdade em termos históricos, Uma das coisas que a gente tentou abordar nesse dossiê que a Nádia Guimarães e eu organizamos foi exatamente entender essa dinâmica recente da desigualdade no Brasil, Olhando principalmente para a dimensão de desigualdade de renda no artigo da Célia Lessa, E aí o que ela vai mostrar? Que de fato a gente tem uma queda importante da desigualdade, inclusive comparando com outros países no mundo, Então o Brasil conseguiu reduzir a desigualdade de renda medida pelo Gini num contexto em que países desenvolvidos estavam concentrando renda, Então ainda que a gente tenha assim uma concentração de renda muito importante nos 1% mais ricos, a gente conseguiu, olhando para baixo da distribuição, de fato a gente conseguiu combater a desigualdade. E é muito interessante, por exemplo, nesse artigo, porque Célia vai pôr, de certa maneira, o dedo nos determinantes. E ao colocar o dedo nos determinantes dessa queda, de certa maneira, ela vai estar enfatizando esse argumento. Quer dizer, a desigualdade, a sociedade é tão historicamente desigual que se você olha o Brasil pela fresta da desigualdade, você descreve muito bem como vem mudando. Então ela toca um assunto que é absolutamente corrente, como essa desigualdade cai por força importante da regulação do salário mínimo, da recuperação do salário mínimo. Mas ela faz isso chamando a atenção para uma coisa que é contraintuitiva. Não é pelo que os indivíduos que estão no mercado recebem a mais como um salário mais justo, mas é pelo fato de que o salário mínimo é um regulador de todo um conjunto de outros benefícios que afetam e melhoram as condições de vida da população num sentido bem mais amplo. Aposentadorias, benefício complementar, como essa métrica vem associada ao salário mínimo. Isso foi um ganho da Constituição de 88. Então, é o mercado, mas não é o mercado, entende? Quer dizer, é bem interessante e se liga com isso que a Renata está falando. Quer dizer, é curioso você pensar os padrões. Por onde os padrões se constituem e como eles especificam certas épocas e descrevem o Brasil. Quer dizer, o Pacto do 88 deu lugar a uma outra ideia de direito e de cidadania. Então, essa pequena mudança no salário mínimo, ela tem um eco, ela repercute imensamente na sociedade como um conjunto e produz essa queda. Então, nesse artigo da Célia, ela mostra que caiu a pobreza absoluta, caiu a pobreza relativa e caiu a desigualdade. E aí o argumento importante é que a desigualdade caiu não simplesmente em decorrência do crescimento econômico, ela caiu em decorrência de políticas públicas. Ou seja, isso é fruto de escolhas políticas deliberadas. Isso é um ponto importante. A gente tem conjunturas históricas no Brasil e no mundo em que a gente tem crescimento econômico com um crescimento de desigualdade. Isso foi exatamente o que aconteceu no período da ditadura militar, Então é muito importante salientar que a queda recente da desigualdade foi fruto de escolhas políticas, Pensando inclusive a política do salário mínimo como uma política social, Não dá para entender a queda recente da desigualdade sem pensar
regulação do mercado de trabalho, valorização do salário mínimo, a questão dos programas de transferência de renda com um peso menor, né? Então a gente tem um conjunto de políticas que contribuem. Quer dizer, nesse sentido, o dossiê levanta uma questão que é extremamente interessante. A rigor, o limite entre o que é política de emprego e o que é política social, ele deve ser visto com muito mais tênue do que o que a gente normalmente vê. Quer dizer, a política de emprego, a política de salário mínimo, pensada como um componente importante da política de emprego, ela pode ser um elemento importante para a política social. Quer dizer, se, quando, como, a depender de um certo arranjo, né, político entre forças. Né? Então, nesse sentido, o que você pode antever, e aí passando um pouco desse cenário virtuoso, que de certa maneira o dossiê se debruçou sobre ele, né, para o que a gente está vivendo na notícia de hoje, de ontem, de anteontem, né, é que, do ponto de vista do que se passa com o salário mínimo, quando você começa a pôr em questão, tá, a política com respeito ao salário mínimo, você levanta uma lebre que eu acho que é bem importante para você discutir a questão da persistência do controle da desigualdade no Brasil, que é você levantar uma lebre sobre a possibilidade de pôr um ponto de interrogação em certas cláusulas constitucionais. Né? Na medida em que certos estabelecidos e pactados na Constituição de 88 podem ser postos em questão, e estão sendo postos em questão, né, você faz uma sorte de desmanche desse efeito virtuoso. Né? Então, a regulação, sim, tem esse efeito importante, mas a regulação, ela mesma, depende de uma certa pactação política e da estabilidade no longo prazo desses pactos. Então, as políticas redistributivas são essenciais para pensar a redução da desigualdade, né? A combinação virtuosa é ter crescimento e ter escolhas políticas que vão na direção da redistribuição, né? A gente teve políticas que funcionaram nesse sentido. A própria valorização real do salário mínimo e o fato da gente ter benefícios sociais constitucionalizados vinculados ao salário mínimo, né? O BPC, a aposentadoria, né? Toda essa ideia que a Nádia estava colocando de que a gente tem um pacto social em 88, né? Que vai pensar essa ideia de qual é a vida digna associada ao salário mínimo. Então, quando você tem uma valorização real do salário mínimo, você tem um efeito multiplicador com um potencial redistributivo, que foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, essa associação de políticas, principalmente a dimensão do salário mínimo, crescimento econômico, formalização das vagas no mercado de trabalho e políticas sociais como o programa Bolsa Família, tá? Com um peso relativo menor, foram decisivas para o nosso processo de queda da desigualdade. Então, voltando ao ponto, né? Isso é fruto de uma série de escolhas que começam na Constituição de 88 e que são reforçadas numa determinada conjuntura política. Pensar combate à desigualdade tem a ver com pensar não somente economia, mas também escolhas que são políticas. E é muito interessante também, eu acho, ver como certos resultados de esforços de redistribuição, de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, como eles podem ter uma capacidade de sobreviver ao tiroteio da disputa política. Tá? Quer dizer, como certos artefatos que essa política constrói, que a gente imaginava que eram pétreos, podem se dissolver rapidamente. Tá? Por exemplo, o contrato regular por longo tempo, dito CLT, o vínculo formal. Quer dizer, o que a gente está vendo hoje é que tem uma explosão do vínculo formal. Você tem todo um conjunto de outras formas de relação de trabalho, para além daquele contrato formal, duradouro, de longo prazo, dado pela CLT. Quer dizer, na hora que ele explode essa capacidade que a regulação do salário tem de marcar e repercutir sobre o mercado. A gente jamais imaginava que isso ia explodir tão fácil como está explodindo. Por outro lado, a gente jamais imaginava que um artefato como o Bolsa Família, que não estava pétreo na Constituição, né, que era um arranjo, né, fruto de uma negociação e entendimento, tivesse a capacidade de sobreviver como teve. Se a gente bem lembra, ele foi bombardeado na eleição. Claro. Eu nunca me esqueço de uma frase de Aécio num debate dizendo: vou abrir a caixa preta do Cade Único. E eu olhava e dizia: mas que caixa preta? Primeiro, é um banco de dados que estava completamente disponível e acessível. Segundo, era uma ferramenta de gestão. Né? O que era abrir essa caixa preta? Claro. Para a gente sentir o alcance do tiroteio em direção ao programa.
surpresa máxima, o programa ficou de pé depois do governo, e o governo pula miudinho dizendo: vou aumentar o Bolsa Família, vou manter o Bolsa Família reajustado. Né? Ainda que você possa pensar que houve toda uma mudança na maneira de tratar o programa, ninguém se sentiu legítimo para tirar o programa da cena, como está se sentindo legítimo para tirar cláusulas pétreas da cena. Entende o ponto? Quer dizer, como é esse jogo político e uma certa capacidade de performatividade dos artefatos que a política produz gera surpresa. Né? Mas ainda em relação ao Bolsa Família, acho que tem um ponto importante, né? Ele só tem o potencial que ele tem de alcance, inclusive redistributivo, quando a gente pensa a articulação entre transferência de renda e o acesso a serviços universais. Acho que esse também é um ponto que a Célia Lessa coloca no artigo dela e eu coloco no meu artigo com a Luciana Jacu e a Ana Cleusa. Né? Como é que a gente pensa a construção de capacidades institucionais para a provisão dessa política, né? Não dá para pensar o Bolsa Família sem pensar a política de assistência social. E aí, Nádia, essa sim, no momento atual, está sendo completamente bombardeada, né? A gente tem um corte orçamentário para essa política que inviabiliza o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência. E não dá para a gente pensar nem a cobertura, nem a focalização do Bolsa Família sem pensar a sua articulação com as estruturas, né? Com os equipamentos públicos da assistência social. Eu acho que tem um outro cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente no debate público diz que vai manter o programa, mas a gente está inviabilizando, né, um certo modo de funcionamento. Então acho que esse é um ponto importante, eu concordo totalmente com a sua leitura, mas que Bolsa Família que fica quando ele está totalmente desvinculado de um esforço de construir assistência social como política pública. Olha só, o texto de Célia tem uma dica interessante para tocar esse assunto. Ela vai fazer um argumento. Né? E que argumento é esse? Na medida em que você tem uma política que valoriza o salário, né? E não somente o salário auferido por quem está trabalhando, mas faz do salário a métrica. Né? A métrica para um conjunto de benefícios que afeta a sociedade como conjunto e tem um efeito redutor significativo sobre a desigualdade, maior do que as políticas de transferência de renda que a gente tanto fala. Esse é um ponto. Ela diz, bom, mas isso tudo só é possível se você tem como financiar esse mecanismo. Né? Quer dizer, isso está estabelecido na Constituição. Né? Isso é virtuoso. Mas no longo prazo, como é que você mantém o financiamento desse tipo de política? Né? Você só mantém se você liga a isso um efeito de redistribuição de renda ligado à política de tributação. Tá? Quer dizer, se você tem formas de tributação que não são progressivas, tá? Você está retirando, na verdade, a chance de financiar a continuidade no longo prazo desse tipo de aliança, de arranjo. Entende? Então, retirar no longo prazo a chance de apoiar financeiramente esse arranjo significa reverter. Não tanto, eu diria, reverter o que foi posto desde antes, com a Constituição de 88, os primeiros governos pós-88, tudo que antecede o governo Lula, mas eu acho que retirar a possibilidade de uma continuidade de longo prazo via o financiamento pela tributação. Tá? Aí você tem um pacto de classe que, nesse sentido, o texto de Célia é muito interessante. Nesse sentido, Chico e Francisco, o governo Lula, tanto quanto os governos que o antecederam, não meteu a mão nesse vespeiro. No que não meteu a mão nesse vespeiro, o que era direito fica quase direito. Às vezes eu brinco, porque depende da disponibilidade orçamentária. Né? Então, quando eu mexo na torneira da disponibilidade orçamentária, e o argumento é claro, não tenho como financiar, meu filho. O que é que você está pensando? De onde que eu vou tirar o dinheiro? Na aparência, isso é autoconvincente. Mas, na verdade, isso reflete uma escolha que é longeva. Entende? Eu acho que o dossiê trabalha isso de uma maneira bem legal. Claro. Esse é um ponto bem importante para ser reforçado, né? O texto da Célia vai falar exatamente sobre isso. O governo do PT não enfrentou a questão da tributação progressiva, né? Como é que a gente enfrenta isso? E o problema de financiamento de política é um problema permanente com consequências duradouras. E também não enfrentou, né? Ela vai falar sobre isso, a questão dos serviços universais, em termos de escopo e qualidade. Mas para voltar para a sua questão, acho que a reforma da Previdência é uma reforma que claramente gera ganhadores e perdedores. Então, os custos de aprovar uma reforma como essa são altíssimos. Assim como o custo de eliminar um programa como o Bolsa Família é elevado, mas a gente está falando de uma parcela da população que não é que eleitoralmente é relevante, mas eu te diria que os dois casos são complicados, tá? E nos dois casos a gente tem que pensar de onde vêm os recursos.
Uma outra questão importante, em contextos de restrição fiscal e queda de arrecadação, problemas de crescimento econômico, como a gente está vivendo agora, tá? A gente tem uma grande questão que é pensar quais escolhas políticas eu vou fazer. Eu acho que esse é um outro ponto. O constrangimento é real, mas aonde eu vou cortar, né? Uhum. Se eu vou por um caminho de fazer uma reforma tributária, né? Ou se eu vou, de fato, criar instrumentos como a PEC do teto de gasto, ou congelar gasto, inclusive, que vai afetar política de saúde, previdência, assistência, etc. São escolhas políticas. Esse é um ponto importante, tá? E não é verdade que o governo Temer não está afetando políticas que foram construídas recentemente, né? Toda a institucionalidade do SUAS é construída ao longo do governo Lula e está sendo inviabilizada, né? A parcela do orçamento para o próximo ano é ridícula, né? Não permite manter em nada uma política que foi sendo estruturada nos últimos anos. Então, acho que a leitura é mais complexa. Do ponto de vista do mercado de trabalho, a destruição de programas como o Pronatec e o Pronatec Brasil Sem Miséria, ela é tremenda em termos de efeito. Porque, por primeira vez, em termos de política para o mercado de trabalho, e foi também nesse período mais recente, se juntou duas coisas que são muito importantes para você pensar a chance dos indivíduos. E que diabo, o mercado de trabalho é uma instância de redistribuição importantíssima. Claro. Por ali que o indivíduo chega ao rendimento. E as chances dos indivíduos, elas estão fortemente ligadas a dois elementos. Um, quão qualificado ele é para disputar a vaga, e quão preparado, ardiloso ele está para localizar a vaga e saber competir por ela, entende? Ou seja, qualificação e intermediação, políticas de qualificação, políticas de intermediação. Essas coisas sempre andaram olimpicamente separadas, como se uma não tivesse nada a ver com a outra. Recentemente, o experimento do Pronatec e do Pronatec Brasil Sem Miséria era claramente botar o dedo nisso. Dizer, não é possível pensar que os indivíduos vão achar a vaga se eles não estão qualificados. E não é possível se quando eu os qualifico, eu já não os qualifico endereçando para competição em espaços do mercado. Ou seja, quem qualifica tem que estar fortemente articulado com a ponta de chegada no mercado de trabalho. E a rede da assistência foi usada para isso. Quer dizer, os mais pobres encontravam no CRAS a informação para ingressar no programa que fazia qualificação e ingresso no mercado, né? E visibilização das vagas. O Sistema S foi acionado, foi trazido para dentro dessa brincadeira. Por primeira vez, os muito pobres conseguiam chegar naquele lugar. Os estudos qualitativos da gente são fantásticos para mostrar. Eles dizem, é um deslumbramento. Eu nunca imaginava que eu fosse capaz de chegar num lugar tão bonito. Fazer cursos que duravam tanto, com pessoas tão qualificadas. Ou seja, e não curso de fuxico, claro, né? Fuxico, de PET, entende? Quer dizer, na verdade, era uma política que colocava nas mãos dos mais pobres a possibilidade do acesso aos bons locais onde se qualifica e onde os empregadores vão buscar os qualificados. Isso já foi para o ralo. Isso foi para o ralo imediatamente. Olha, esse ponto é bastante interessante e, sobretudo, ele é muito atual. Observe, o que a gente está fazendo nesse momento? É um movimento que, na aparência, ele é contraditório. Porque, na aparência, você está, ao ampliar as formas do trabalho formal, você está dando a certos indivíduos que não tinham acesso a direitos. Né? Eles têm acesso a contratos, né? Formalizados, variados. Né? O que é muito interessante, já desde algum tempo, e isso vem, às vezes a gente atribui equivocadamente ao período de Fernando Henrique, né? um movimento de flexibilização. A flexibilização do trabalho começou a acontecer ali. Se você olhar o que acontece com os tipos de vínculo possíveis no Brasil, além do vínculo clássico CLT, longa duração, esses vínculos vão se diversificando com o passar do tempo, de fato, desde Fernando Henrique, mas nunca pararam de se diversificar. É muito interessante se a gente olha as formas que o próprio governo na RAIS tem de categorizar os vínculos, né? É como se fosse uma boca de jacaré. As modalidades de vínculos vão aumentando sistematicamente. Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, aumentando. Né? Agora, aumentam, mas em nenhum momento o peso indiscutível do contrato de longa duração CLT deixa de ser acachapante, o típico do mercado formal. Né? Então, por ali você redistribuía. Né? Se você tem uma política de salário mínimo, se você tem as outras políticas do mercado de trabalho rolando. O que acontece nesse momento? Você está aumentando o leque, né?
vamos tomar o caso do trabalho intermitente. Né? Você está aumentando o leque das formas formalizadas de vínculo, dos tipos formais de vínculo, mas a cesta de direitos associados ao vínculo, ela muda radicalmente. Então, uma coisa era o garoto que tinha um trabalho temporário, e isso era tipicamente emprego juvenil, alta rotação. A cada 3 meses ele podia renovar por 3 meses, e ele tinha todos os direitos associados a isso. Outra coisa é o trabalho intermitente, né? Porque agora não tem seguro-desemprego. E o argumento é quase risível. O argumento qual é? Ao fim e ao cabo, eu não sei se ele foi desempregado ou se ele desistiu. Então, eu não tenho a quem atribuir o seguro. Por que seguro? Entende? E o ônus está se é voluntário. Entende? Segundo, ele não tem o seguro. Segundo, tudo o que antes se estabelecia, mesmo nessa mudança recém-aprovada de transição dos duradouramente contratados para o vínculo intermitente, acabou de ruir. Havia um período de quarentena de 18 meses que acabou de ruir. Então, a mudança da mudança, na superfície, tinha em mente as mulheres lactantes, gestantes, coitadinhas, que estavam sob risco, porque os deputados aprovaram, o Congresso aprovou, que elas podiam trabalhar em locais insalubres. Precisamos mudar isso rapidamente. Ao mudar isso, nem se resolveu o problema das mulheres, porque a insalubridade agora é alta, média e baixa. Em ambientes de média insalubridade, elas sim podem trabalhar, basta que assinem um documento individualmente. Isso não é o legislado cedendo ao pactado. Isso é opressão. Tá? Isso é coação. Individualmente, não negociada pelo seu sindicato. Entende? Mas no bojo dessa mudança suposta corretiva, veio o fim da quarentena. Daqui 2 anos não tem mais quarentena. Então o patrão pode simplesmente pegar o indivíduo em contrato duradouro e passá-lo tranchando para o contrato intermitente. Se ele quiser pegar toda a força de trabalho dele e passar para vínculos intermitentes, ele pode. E isso tem tudo a ver com os setores onde se expandem os empregos. Comércio, serviços, entende? Certos tipos de serviços, mas certamente o comércio. Ora, o impacto disso sobre o que você arrecada em termos de previdência, porque é demais, como ele trabalha pouco tempo, né? É ele que vai pagar a diferença necessária a se manter no sistema de previdência. Vai pagar? A gente sabe que a maioria não tem condições de pagar. Não pagava antes, né? Então, você começa a sentir os ralos por onde essa mudança vai ter certamente impacto em termos de redistribuição. Seja pela renda apropriada por cada um, seja pelos direitos associados a cada tipo de vínculo, seja pelo impacto arrecadador que os novos tipos de vínculo podem vir a ter. Isso é uma mudança tremenda em relação ao pacto da Constituição de 88, né, da garantia de uma vida digna. E mesmo a ideia de que agora você pode ter contratos por hora e pagamentos por hora, isso completamente a ideia de que você tinha que garantir uma vida digna naquele mês para o trabalhador e a sua família, né? Isso está indo... A ideia da mensalidade do salário. Mensalidade. Isso está indo para as cucuias. Então, essa é uma transformação com grandes potenciais deletérios para qualquer possibilidade de redistribuição e etc. Eu acho que assim, é importante a gente pensar que política pública é fruto de escolhas políticas e políticas têm uma certa duração no tempo. Quanto mais a gente consegue, né, ter uma permanência de políticas progressistas com impacto redistributivo, né, conversávamos sobre isso com a Célia ontem, né? Seria ótimo que essa experiência de redistribuição tivesse durado mais tempo e essas políticas todas tivessem uma sustentabilidade histórica mais importante. Porque a própria operação das políticas públicas gera coalizões de apoio, né? A gente gera, não só do ponto de vista da conexão eleitoral, de eu voto porque eu me senti beneficiado, né? Como é que a gente cria pessoas que entendem a lógica da política pública, conseguem fazer essa associação, né? Para além da ideia do mérito individual, como é que eu consigo atribuir meu bem-estar a um conjunto de políticas, né? E a ideia é que política nenhuma pode operar isoladamente. Então a gente tinha um caminho, né, incipiente, né, titubeante de articulação entre políticas, né? Se a gente quer voltar a pensar em termos de sistemas de proteção, teias de integração social, não basta Bolsa Família, não basta mercado de trabalho, a gente tem que articular o contributivo e não contributivo, as pessoas precisam de transferência de renda, assistência, saúde, educação, habitação, emprego digno, né? E são direitos que estão todos lá na Constituição.
E a gente tinha a Constituição como o nosso grande marco, né? Eu acho que a gente ainda tem que voltar a fazer esse debate e voltar a discutir que tipo de pacto social a gente quer ter, né? Que sociedade a gente vive, né? Eu acho que agora a gente vai ter eleições, eu gostaria muito que a gente voltasse a ter um debate público qualificado, né? Que tipo de direito a gente não abre mão? Num contexto de decréscimo econômico e de restrição fiscal, que escolhas que a gente vai fazer? Quem vai pagar a conta, né? Acho que esse é um grande ponto importante. E que tipo de pactuações e de alianças a gente pode ter entre os vários grupos sociais. Porque esse é um outro ponto, né? Quando a classe média se sente totalmente alijada, né, dessas políticas públicas, a gente vai depender simplesmente de empatia. Eu acho que esse é um ponto importante. Pensar como é que a gente articula a política e articula coalizões de apoio. Olhando não só para dentro da academia e não só para a ideia de comunidade política pública, mas do ponto de vista de pacto social também. Então, enfim, não sou muito esperançosa, mas eu acho que a gente tem um legado de políticas que começam na Constituição, né, e avançam. A gente não está falando só do período recente, a gente tem efeitos de dependência de trajetória, a gente fala disso no dossiê, né? E a grande questão é que tipo de pacto social a gente vai discutir agora nas eleições do ano que vem. Isso, e talvez pensando também um pouco, tentando encontrar virtude na perversão, os efeitos dessa chamada PEC do teto, eles já são visíveis, né? E eles serão rapidamente mais e mais visíveis. Quer dizer, como certos tipos de medidas, tá, mostram seus custos, tá? É de se esperar que a percepção desses custos anime um debate, né? Quer dizer, reavive um debate. Porque vai ficando crescentemente claro que os custos se sobrepõem sobre os mesmos que são aqueles justamente os mais fragilizados para arcar com esse custo. Né? Quer dizer, eu, de certa maneira, fico surpreendida, porque nós esboçamos pouca reação com respeito à PEC do teto. Era como se fosse inacreditável, né? Que um movimento daquele tipo pudesse ter lugar. Né? E teve. Né? E já está tendo efeitos. Né? Já está tendo efeitos. Então, é de se esperar que isso que Renata fala, quer dizer, um outro tipo de debate, um debate qualificado, que retome um pouco, né, os princípios que tiveram na base da Constituição de 88 e não deixe tanto espaço para uma sorte de culpabilização da Constituição de 88. Claro, a Constituição não cabe no PIB. Não cabe no PIB, foi benéfica, foram benesses distribuídas sem que se soubesse quem ia pagar a conta. Esse foi o discurso forte que justificou a PEC do teto. Né? Quer dizer, refazer esse discurso, mostrar que a conta pode ter outros patrocinadores, eu acho que é uma coisa bem importante nesse momento. Que é um debate político que precisa ser enfrentado, né? Não dá para ter políticas sociais e redistribuição sem debater política. Acho que, de novo, voltamos a esse ponto.